Talks com ele, Pablo Matão! E aí? Aí foi rápido. E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje é mais um dia de Marçal Talks. É aquele momento onde você pega os amigos, coloca no sofá, põe uma pressãozinha em um e outro. E hoje eu vou trazer um cara que talvez, matematicamente, ele é 100% improvável. Eu adoro entrevistar os improváveis. Adoro entrevistar improváveis. São pessoas que matematicamente não tinham chance de explodir. Isso me anima, por quê? Porque isso é um testemunho vivo e faz com que você que vive arrumando desculpa, pare tudo e fala: poxa, mano, se esse cara conseguiu, eu sou obrigado a conseguir. Então vai entrar aqui agora no Marçal Talks o Rafa. Vem cá, Rafa. O Rafa Marcos. Ê, bichão, tá bonitão. Nós, Rafa. Nós. Vou deixar você parar a banda na hora que você quiser. Vamos ver. Você tá aprendendo a tocar teclado? Vai, deixa eu ver. Usa a mão igual o Jô, vai. Aí. Foi, eu acho que eles pararam antes. Foi, né? Foi. Nem precisou de mim. Ah, meu amigo tá ali também, ela me ajudou. E aí, como é que você tá? E aí, bom demais, né? Quem é o Rafa? Rapaz, o Rafa é um cara que... Ouvi você falando ali sobre improvável, né? E sou muito improvável. Vim de uma família extremamente pobre, onde a gente perdeu 2 irmãos que morreram de fome. Fome? Fome, desnutrido. E quase eu perco a 3ª irmã minha, que o médico desenganou, jogou a toalha e deu a notícia para minha mãe que ela tinha falecido. E ela ressurgiu sem explicação. E aí ela começou a respirar, voltou a respiração. E aí o médico já pegou, os médicos, né, pegaram, atenderam ela. E hoje ela ficou com uma sequela muito grande na cabeça, também por desnutrição, né? Então, Mas por quê? alimenta, a gente não tinha o que comer. Pô. Aonde Minha você mãe, morava? lá em Muriaé. Minha mãe, quando casou com meu Aonde? pai, Muriaé, Em Minas? Minas, perto de Leopoldina. Quando a minha mãe casou com meu pai, eles foram morar numa fazenda, num lugar onde o vizinho mais próximo era muitos quilômetros. E meu pai saía para a doideira dele, ficava 3, 4 dias fora, e ela ficava lá sem nada para poder comer. E ela, se não conseguisse pescar, né, conseguir pegar um peixe, e aí ela ficava ali. Aí nasceu os 2 irmãos meus, e aí depois nasceu mais um, que é o que faleceu, e depois o outro que também faleceu. De fome. De fome, desnutrido. Que isso? Comprovado mesmo. 2. E eu perdi um também que meu pai matou na barriga da minha mãe, com 9 meses já para nascer. Uma discussão, ele veio, deu um chute na barriga dela, e aí perdeu a criança. E perdi um outro também, que era irmão só por parte de pai. Um dia chegou uma mulher lá em casa, falando que estava grávida dele. Ele foi e pegou a mulher de porrada no quintal assim da minha casa, na frente assim da minha casa. E aí essa mulher caiu e também perdeu esse neném. Nesse dia ela chamou a polícia, veio um monte de polícia lá em casa, ele escondeu num pé de manga que tinha lá no quintal, ficou escondido lá, a polícia rodou, não achou, foi embora e ficou por isso mesmo. Então teve uma situação terrível. E aí depois a gente mudou para Juiz de Fora, eu tinha acho que uns 5 anos de idade, e a gente mudou para um barraquinho emprestado, barraco de telha mesmo, telha não, de aquele tambor de 200 litros, ela é aberta no meio, né, vira uma chapa, e foi construído daquilo. Um calor quando estava quente. Igual a galera lá em Angola, na África, naquele assentamento lá no Camizu, um tipo de lata. Isso aí, tipo aquilo ali. Era terrível. Eu lembro que toda vez que começava a chover, eu e meus irmãos, quando não estavam em casa, corria para casa para poder segurar aquelas paredes lá de latão, com medo daquilo cair em cima de nós. E nessa época meu pai tinha um fusquinha, embora, né, a gente vivia numa pobreza, ele sustentava uma vida boa, que ele ganhava dinheiro, só que não colocava nada dentro de casa. Você tá brincando? Cadê seu pai hoje? Ele era pedreiro. Ele está hoje morando em Chácara, numa cidade próxima lá. Inclusive, agora, final de semana, minha irmã casou, e aí eu fui no casamento, né? E foi muito legal, porque eu fiquei, assim, passou um filme na minha cabeça. Um cara que eu planejava matar ele quando eu tinha até os 10 anos de idade, que eu tenho que matar esse cara. Você sabe por que eu Para a tô gente rindo? ter paz. Hã?
Você não sabe por que eu tô rindo. De quê? Porque a gente tava no camarim agora, um outro sócio nosso falando assim, eu queria matar meu pai também. Porque o pai era o Croix. Você imagina o impacto social que um homem que não presta produz numa sociedade e numa geração? Só um homem. Você imagina um homem que produz um impacto dentro de casa, batendo em filho, abandonando todo mundo, deixando o filho morrer, deixando isso, deixando aquilo. Você imagina, sai de dentro dessa casa alguém que é do mal mesmo e fala, agora eu vou virar o vilão, vou acabar com tudo. Uma casa só. Doideira. Uma vez, Rafa, eu vi um estudo americano assustador. Eles pegaram um estudo de um cara que era alcoólatra, um cara que não respeitava a mulher, um cara assim, inconsequente. E pegaram um cara que era gente boa, homem de uma mulher só, o cara ia para a igreja, compararam algumas gerações dessa pessoa. Fizeram um estudo. Não foi um estudo acompanhado, né? Foi um estudo reverso, foi buscando até chegar no cara. Cara, aquilo nunca saiu da minha cabeça. Um cara abençoado. Tem lá a conta, não lembro certo o jeito que era, mas tem assim, do cara que era abençoado. 2 governadores saíram, um senador, uns 80 empreendedores, uns 70 professores, e parece que tudo é abençoado do cara. Do lado de cá, um monte de prostituta, um monte de ladrão, um monte de coisa acontece. Ou seja, a probabilidade matemática de quando você vem de uma família ruim, você dar certo é muito baixa. Tem que ter alguma coisa que é o que eu quero descobrir. O que mudou no caminho? Meu Deus. O que mudou, pai? Eu com 26... Você sabe esse estudo? Desculpa. O estudo foi para mostrar que o cara que é um cidadão correto, ele além de não dar despesa para o Estado, ele gera lucro para o Estado. E os outros familiares deles eram as pessoas que gastavam dinheiro do Estado. Doido. Então, não investir em comportamento, em inteligência emocional, traz prejuízo para a coletividade inteira. Por quê? Porque esse povo só estava na parte ruim da sociedade. Aonde gasta recurso, aonde tem que corrigir, aonde tem que remediar. Do lado de cá, não. Do lado de cá, eram tipo as bênçãos da sociedade. Engraçado que quem é misericordioso, Deus fala que ele visita até a 1000ª geração e aqueles que o aborrecem até a 4ª. Você imagina, a pessoa quando ela não respeita a família, não respeita a sociedade, não respeita ninguém, ela destrói tudo. Ainda faz a gente pagar a conta dela. Mas o que mudou na sua? Então, eu trabalhava no Ceasa nessa época, descarregando caminhão e tudo. Você era, como é que chama? Chapa? Chapa. Eu me senti o cara mais burro do mundo. Por quê? Na primeira série, eu abandonei a escola. Primeira? Primeira série. Eu não consegui nem passar para a segunda. Um dia, numa mesa lá, junto com as crianças, eu ia descalço para a aula, não tinha um caderno, não tinha lápis, não tinha nada. E aí, eles fazendo bullying ali, um dia eu falei, vou sumir desse lugar. E aí, briguei com os meninos que estavam lá. Mas você estava indo descalço para a escola? Descalço, não tinha um sapato, não tinha. Descalço mesmo. E essa galera de hoje não acredita nessa conversa, não. não acredita, porque hoje as coisas são muito diferentes. Antigamente era difícil arrumar um serviço assim. E eu sempre dava um jeito, capinava um terreno, buscava esterco no pasto. Você tem quantos anos, Rafa? Hoje 41. 41. Né? E aí você, na primeira série você falou, tô vazando. Estou vazando. E eu fiquei 1 ano escondendo numa igreja que tinha lá, porque meu pai me matava se ele soubesse. E as professoras sabiam como ele era. Então acabou que nem chegou essa notícia. Fiquei por 1 ano escondido. Quantos irmãos? São 6 vivos, né? E... Por parte de pai e mãe. Depois meu pai casou e arrumou outros irmãos, outros filhos, né? E aí, o que mudou? Como é que foi o percurso? Então, Pablo, aí eu trabalhando nesse lugar, apareceu uma oportunidade de fazer um curso de empilhadeira. E aí, Curso de quê? Empilhadeira. Eu entendi brigadeiro. Eu falei, você mexeu com brigadeiro? Não, mas faço também brigadeiro hoje. E aí, naquele curso, tinha uma prova teórica para fazer. E eu falei, cara, como é que eu vou? Tinha 4 pessoas para fazer esse curso. 2 tinham curso superior, os outros 2 meninos eram meninos estudados e inteligentes. Eu entrei em crise. Recebi a notícia terça e ia fazer esse curso no sábado. Aí eu falei, vou passar vergonha, eu não sei ler direito. Eu não lia mesmo, era só palavra muito simples. Mas mesmo assim fui fazer esse curso. Entre essas quatro pessoas, a minha nota foi a melhor. Aquilo ali virou uma chave na minha cabeça. Falei, então eu não sou tão burro igual eu pensava. Depois daquele dia eu comecei a estudar. Fui atrás de aprender a ler, contratei uma professora particular. Eu lembro que eu contratei um professor de português. Ela falou comigo assim, na sua casa tem gramática?
Falei, gramática? Falei, pô, a mulher está dando aula de português, está querendo alguma coisa de matemática? Eu nem sabia o que era gramática. Aí eu falei, eu acho que tem. Aí cheguei lá, perguntei à minha irmã, ela foi e me trouxe essa gramática, e eu falei, que loucura. E ali eu comecei estudando, e fiz a prova da polícia, eu fiz supletivo, depois fiz a prova da polícia, Pablo, e de 39 questões eu acertei 34. Tudo que eu vou fazer assim, eu dou uma dedicada boa, sabe? Quando virou essa chave, eu ficava estudando muito. Fiz 900 exercícios da PUC, fui para cima com tudo. E aí faltou 2 pontinhos para eu passar na redação, que tinha também a redação. Aí entrei com recurso, foi uma loucura toda, que no final a advogada fez o recurso errado. Ela colocou o meu pedido junto com a minha identificação. Não pode, tinha que ser 2 folhas separadas. E aí o juiz foi e anulou aquilo. E nesse dia, como é que eu excomunguei Deus? Xinguei Deus de tudo quanto é nome, falei que eu era a minha esperança, né, de ter uma vida melhor. Era concurso de quê? Da polícia. Da polícia? Ia virar um policial. Era o meu sonho ali, né? Bater nos outros. Seu pai batia em todo mundo? Não, eu queria receber aquele dinheiro e ser a única pessoa que deu certo na família, sabe? Porque lá em casa ninguém tinha, era tudo, né? Pessoas que não tinham sucesso em nada. E aí deu errado, e um amigo meu me fez um convite, que era para trabalhar com colchão magnético. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, começou esse negócio de treinamento. Lá tinha muito psicólogo, muita gente que falava muito sobre desenvolvimento pessoal. E aí eu sentei assim na última cadeira e fiquei só chorando, pá. Os treinadores contando a história deles, de onde eles vieram, né, e o que eles conseguiram. Aí eu falei, meu Deus do céu, porque eu achei que não tinha jeito, né? Se não nasceu rico, ia morrer pobre o resto da vida. E eles contando a história, aquilo mexeu muito comigo. E a partir daquilo eu nunca mais parei de procurar por essas coisas. Foi até aquele Rodrigo Cardoso, né? Porque ele até deu uma apagada no mercado. Já viu falar dele? Acho que ele só fez para me salvar e depois foi embora. Aí tá, no meio do caminho eu fui, te conheci. Acho que você tinha uns 15 mil seguidores ainda. Sério? Uhum. Era feio, né? Meio gordinho. Aí eu te conheci, comecei na pandemia, eu comecei a acompanhar mais, até no dia que eu parei lá nas 12 tribos, né? E aí eu fiquei apaixonado por isso, por desenvolver a minha mente. Depois li muitos livros. Cara analfabeto, eu já li muito livro. Não cheguei nos 1000 igual você não, mas eu já li bastante. E fiz esses cursos tudo aqui, de inteligência emocional, todas essas coisas. Depois eu fui ainda parar... Para ler 1000 livros, você precisa de ler pelo menos 50 por 20 anos. 50 livros por ano. 20 anos. Ai, meu Deus. E Eu, quando eu não era casado, eu lia 86 livros no ano. E aí eu fui namorar com a Carol, aí foi caindo. Aí eu fiquei noivo, caiu mais ainda. Aí eu casei, só que deu tempo. Mano, eu era uma máquina de comer livro. Imagino o repertório que você tem hoje, eu fico impressionado. Qualquer assunto tem, não tem como. E aí, Pablo, eu li muito, depois fui parar numa faculdade de psicologia, para mim poder aprender, entender... Psicologia que você veio fazer lá, Rafa? Não sei, eu fui lá. Aí fiz o curso. Terminou a faculdade? Terminei. Eu fiquei, na verdade, uma professora petista lá, meu menino mais velho, ele ficou internado, e aí eu fiquei acompanhando ele alguns dias, e eu conversei com as professoras, que eu precisava faltar, todas falaram tudo bem. E essa falou tudo bem, mas no final ela me deu pau. Até um trem que está parado lá, mas é só entrar com ação. Recurso. Chama aquela advogada que entrou com o recurso errado. Não, aquela lá não. Aquela lá nunca mais. Mas eu também não estou pouco importando com esse negócio assim, né? Mas eu fui lá e fiz, aprendi bastante sobre mentalidade. 5 anos a faculdade? 5 anos. Quando uma faltinha está seu diploma. Caçou. Em uma matéria. Porque um dia eu saí com ela lá dentro da sala de aula, ela falou comigo 2 coisas. Ela falou que Deus é igual Papai Noel, que quando você é criança você precisa, depois que você cresce você não precisa daquilo mais. Eu falei, professora, eu não estou entendendo, estou pagando o valor que estou para ouvir suas crenças, que você fala, acredita, não faz sentido nenhum aqui, você não tem que trazer isso. Acho até uma falta de ética sua. Inclusive era professor de ética mesmo, e trazendo isso. A outra foi política, ela colocando opinião política, eu debati com ela também, aí ela ficou meio zicada com isso e fez isso, né? Mas aí eu tenho todas as conversas, ela falando que não precisava trazer o atestado, e eu tenho o atestado dela que não quis receber, ela falou que tinha 2 dias, sei lá, para poder ter entregue, mas ficou assim. Então fiz isso, Pablo, e eu hoje vejo que
todas essas coisas, né, que eu passei, eu tinha muita vergonha da minha história. Eu não deixava a minha esposa, que na época era minha namorada, perto da minha mãe de jeito nenhum. Por quê? Ela começava a contar que nós passou fome, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Eu tinha um rote até quase 20 e poucos anos. Um dia eu fui falar, estava até na casa de Zabô, porque o rote voou longe. Quase caiu, peguei aquele trem no alto, pus na boca para ela não ver, porque eu sofri um acidente de bicicleta, quebrou a ponta do dente. E meu pai nunca me levou no dentista, nem nada, nem em hospital também. Meu sonho era ir no hospital, você acredita? Via meus colegas ir no hospital. Falei, um dia eu quero ir nesse hospital. Como é que é? Meu sonho era ir no hospital. Meu pai, minha mãe me levar no hospital, que nem isso a gente ia. Eu fui no hospital só essa vez que eu caí de bicicleta. Fiquei com o dente preto, ele foi, caiu, e eu já era tímido, já era todo louco. Perdi o sorriso até conseguir colocar o dente com 18 anos de idade. E aí tive um sério problema, que pouco tempo agora eu gastei mais de 100 mil reais na boca, eu estava perdendo todos os dentes por conta daquele. Meu parou de ficar produzindo osso, sabe? Então estava perdendo a parte óssea todinha da boca. Tem que fazer enxerto ósseo. Abri tudinho, fiz enxerto, tirei sangue, tirou a célula que produz, né, e as que come ali os ossos. Aí fez uma loucura lá, fiz 6 cirurgias para poder recuperar. Aí eu fui, dei uma melhoradinha, pus uma lentezinha, ficou bom. Mas fiquei muito tempo sem sorrir, sem falar. Então, assim, tinha muita vergonha, sempre botava a mão na boca. Terrível, terrível. Fui abusado quando era criança. Você é o Joseph Klimber, então. Joseph Klimber. Mas cara, hoje... e qual que é a chance de uma pessoa ficar tão rica igual você, prosperar, e ter amizade com os caras mais badalados? Porque você explodiu na construção primeiro, né? Foi até, né, que por eu ter estudado essas coisas tudo, eu falei com você uma vez, quando eu vim para Alphaville. Falei, ô Pablo, eu estou querendo falar de inteligência emocional, não sei o que e tal. Aí você falou comigo, você faz o quê? Eu sou construtor, mas estudei para poder falar sobre isso, que é o que eu quero. Aí você falou, você fala o que você quiser, cara, mas você acha que eles vão ouvir você ou Paulo Vieira, tipo assim, que é uma pessoa, né? Ou eu? Falei, eles. Falei, então pega o que você é bom, que você está falando que mexe com construção, faz isso, atrai o povo através disso, e depois você ensina o que você quiser. Então, foi a construção que tem feito eu viver tudo que eu estou vivendo hoje, né? Essa habilidade, esse dom, não era o fim, mas foi um meio para fazer eu cumprir o meu propósito aqui, né? O que você ouviu, assim, que foi determinante? Que você falou, cara, agora eu vou ter que fazer esse trem, porque minha cabeça vai mudar. Você fala em relação ao desenvolvimento? Então, esse primeiro evento, depois que eu vi que as pessoas que tiveram sucesso saíram do lugar, que eles fizeram uma caminhada de transformação de mentalidade, que novas pessoas, né? O que você fala e prega? E eu falei, eu não quero sair desse lugar nunca mais, porque eu entendi que existe mais de uma versão dentro de nós, e se a gente não alimentar aquilo que o Senhor nos chamou, a gente vai voltar a ser a antiga, velho homem, né? A velha pessoa. Hoje eu entendi muito isso, por isso eu não dou bobeira, eu não fico andando com pessoas que não fazem sentido. Olha, eu desrespeitei minha família por muito tempo, repetindo o padrão do meu pai, traindo a minha esposa. Então hoje eu não entro em assunto assim, não estou com pessoas assim, me afastei 100% e colo com pessoas que prezam por família, porque eu sei de onde eu vim. Então tudo que pode me voltar a tornar aquele velho homem, eu estou fora. Cristianismo fez isso, andar com pessoas fez isso. O que mexeu com você, para você, por exemplo, mudar como homem e começar a respeitar sua esposa? Então, o que fez? Porque antes, quando eu fazia isso, eu não tinha ressentimento nenhum. Vamos supor, eu acabei de trair ela ali, chegava em casa, para mim era a coisa mais normal do mundo. E na minha cabeça ela tinha que aceitar, e que todos os homens faziam isso. Todos os homens. Igual você, por exemplo, me ajudou muito. Quando você, né, um cara bem sucedido e tudo, falando sobre família, respeitar a família, isso mexeu muito comigo, porque na época antes, né, eu queria ganhar dinheiro e tudo, mas só para aumentar mais prostituição, para ter um carro bom, para mostrar, era só isso. Então, ver uma pessoa com sucesso e que respeita a família, isso foi uma pontada lá no peito, que falei, cara, eu quero ser essa pessoa. Que, por mais que eu não tinha, assim, eu sempre quis ter uma família, né? Tipo, filme que eu assistia, que trazia muito essa questão de família, essas coisas, me comovia muito.
Então eu queria isso. Sempre quis um abraço do meu pai, um abraço da minha mãe. E conseguiu o abraço dele agora no casamento? Agora nós estávamos dando risada. Minha mãe ficou até brava. Ela falou assim, eu puxa saco do seu pai, te dando risada. Parece, né, que eu nem vivi essas coisas que eu estou te falando aqui. Muito doido. Tem até um vídeo que eu postei lá, a gente rindo, brincando. E eu lembro que quando eu chegava diante dele, eu cagava na roupa para poder falar coisas simples com ele. Para mim, falar qualquer coisa muito simples, eu chegava a mijar na roupa, cagar na roupa mesmo, de tanto medo que ele causava, pavor, terror assim mesmo, muito. Como é que você conseguiu pegar essas obras? Você pegou a obra do Tiago Nigro, você pegou a obra do Avelar, você pegou a reforma do Estádio do Santos, você pegou do David Leonardo, você está com uma grande companhia agora de construção. Como é que você conseguiu? Como é que foi isso? Então, decidi andar lá, foi com o Nésio, né, que eu comecei, entrei no Capital Black, e aí o Nésio, eu até falei com ele, Nésio, não quero mexer com esse negócio de obra mais não, deu muito problema lá na minha cidade, não sei o quê, esse povo é ingrato, aquela confusão toda. E aí ele falou, não, cara, esse negócio é bom, não sei o quê e tal. E aí eu comecei a fazer uma casa com o Nésio, e ele me indicou você, na época do prédio lá, que eu vi que você anunciou. Eu falei, poxa, Nésio, fala com o Pablo que eu faço aquele trem lá. E ele falou contigo e você me deu a oportunidade. Então fiz a escola, e aí você me indicou o Bruno Avelar. E aí fui na casa do Bruno, servi ele, reformei a casa dele toda. Ele me indicou o Tiago Nigro, e aí o Tiago Nigro me indicou o David Leonardo, o Bruno me indicou o Neymar também, o Neymar pai. E aí foi as coisas tomando essa proporção. Indicação, é isso? Indicação. Então, primeiro gera valor, faz um negócio com excelência, dá resultado, a pessoa indica para outra. Vai indicando, vai embora. E eu sempre tive um coração de muito servir, assim, sabe? E parece que eu percebi que esse povo todo, assim, né? Fica muita gente chegando perto para poder sugar, para poder querer as coisas. O Bruno até falou comigo um dia desse, falou, cara, você não vai me pedir nada, não? Eu falei, vou pedir o quê, senhor? Ele, não, já estou te devendo demais. Eu falei, está devendo não, estou fazendo o que eu sempre fiz, num lugar onde eu não tinha valor, as pessoas não valorizavam, e hoje eu fico até assustado, quanto que as pessoas ficam, né, gratas ali, que E o conselho que eu te dei, quando você me conheceu então, estava errado de vai no caminho que você é bom? Não é errado nada, zero de Tem erro. vontade de parar com obra? Claro que não, hoje eu quero fazer cada vez mais, tenho atraído as pessoas, ajudado, abrido esse ecossistema. Hoje a gente entrou de sócio em esquadria de alumínio, marcenaria, automação, móveis. Então a gente está criando um ecossistema muito grande, onde pessoas estão aceitando Jesus. Ontem mesmo no onboard, glória a Deus. O cara falou comigo, na tríade lá eu aceitei Jesus, não conhecia Deus. O que é tríade? Fala para as pessoas que estão assistindo. Tríade é um evento que nós criamos, eu, minha digníssima esposa. Pode chamar a Isa aqui? Pode. Vem cá, meu bem. Isa boa. Salva de palmas para a esposa. A tríade, a gente criou ela, que é Deus, família e negócio. E aí é onde a gente reúne alguns palestrantes, treinadores, e nesse evento a gente fala realmente daquilo que as pessoas precisam. Não que busca, né, Pablo? Eu já busquei por tantas coisas, mas na verdade não era o que eu precisava para que eu vivesse o extraordinário. Então a tríade é isso. Esse último agora a gente fez com 1.400 pessoas. A gente colocou lá e foi assim, você foi lá, você viu maravilhoso, uma presença de Deus. E a gente faz isso com muita dedicação. A gente tira dias para jejuar para aquele evento, para as pessoas, para o Senhor descer mesmo naquele lugar. Tem sido assim incrível, né? Próxima edição é em março agora. A gente vai fazer outros eventos. Por que é tão longe? Vai fazer outros eventos? Vai fazer. A gente vai fazer o Build Connect agora. Vai ser aqui, dia 11/12. Aqui nesse auditório aqui, onde a gente vai reunir os construtores, arquitetos, incorporadores. A tríade é um evento mais aberto para todos os empreendedores. Então, esse vai ser mais direcionado para isso. Dia 11/12 de dezembro. Vai ser top. Qual que é o seu Instagram? Segue o Rafa aí. Qual que é o Instagram dele? Coloca aí na... Rafa Marcos On. Rafa Marcos... On. On? On. On, tipo o pai tá on? O pai tá on. E tá on. Ô Isa, como é que foi ver essa transformação do Rafa? Não, Pablo, e rapidinho, é tão doido, né, que um cara todo destruído ali na família, aí encontra com a varoa, onde perdeu o pai, que morreu de câncer, de AIDS. Olha que loucura.
Perdeu o pai de AIDS. Conta um pouco. É loucura, Melhor você né? contar. Juntou 2 bombas atômicas. Ponto de explodir. O Paulo perguntou sobre essa transformação do Rafa, né? Hoje eu vejo assim, eu não quero deixar nem a gente falar, né, gente? Eu tô aqui, eu ia ficar... Antes nem falava, né? Não, nem falava. Nada. Foi muito engraçado. É muito massa ver essa transformação, porque antes ele conversava comigo, era só assim, sim, ok, aham, tá. Mas era assim, olhar nos olhos. E é assim, ó, escondendo o dente, assim. Ó. Era desse jeito aqui, ó. E aí, igual por exemplo do Ruth, que ele contou. Eu namorei ele 2 anos, quase uns 3 anos, fingindo que eu não sabia da história. Então eu fingia que eu não sabia, não percebia que ele tinha vergonha. Então ele ficava com o movimento na mão, às vezes as pessoas zoavam, eu ficava brava, porque eu não queria que ele sentisse que eu estava percebendo que ele estava com vergonha de algo. Então eu tentava gerar o tempo inteiro um ambiente seguro para que ele fosse conseguindo se soltar, né? E aí hoje poder ver ele falando, se comunicando, né, transformando outras pessoas, é surreal. E essa coisa dele ter... Eu acho bonita a vulnerabilidade de alguém que muda. Igual o Rafa falar, assim, que era um cara que não respeitava, né, a questão do matrimônio e ele mudar. Como é que você viu isso? A parada dele, no passado, trair, e aí ele ter essa transformação dentro dele. Como é que foi isso para você? Então, a verdade, Pablo, eu confesso que quando a gente viveu essa fase no casamento, o que mais me tocava é porque eu conseguia ver o Rafa além do que ele estava me mostrando naquele momento. Então, por exemplo, naquele momento ele estava me mostrando um cara que não tinha respeito, um cara que não amava a família. O Rafa não ficava em casa. Então, assim, era pouco tempo a gente tinha juntos em casa, a gente não tinha diálogo, a gente não tinha abraço, não tinha carinho. Só que hoje eu agradeço a Deus porque eu tive a sabedoria de ver o que ninguém via. Então, o que me chamava a atenção era o coração do Rafa, porque apesar de ter esse jeitão dele, a casa era muito engraçada. O poucos segundos que ele ficava dentro de casa, de repente tinha 100 pessoas lá fora chamando ele. Então, era difícil ele ficar em casa porque ele sempre é um cara muito querido. Então, isso me contagiava o coração dele. Às vezes o Rafa chegava em casa descalço porque tinha dado tênis para alguém no meio do caminho. E aí comprava uma roupa, ele não tinha muita roupa quando eu conheci ele tinha pouca roupa. E aí quando comprava uma roupa nova, dava tudo que tinha para os outros. Eu falava, cara, esse cara é diferente. E o Rafa sempre morou em casas muito simples mesmo. E aí me chamava a atenção porque na casa nenhum cômodo tinha piso, mas no quarto dele tinha. Nenhum cômodo tinha uma cama arrumadinha, mas a cama dele era arrumada. Ninguém da família tinha guarda-roupa, mas o Rafa tinha lá de 2 portas, 2 camisas, uma bermuda e uma botina. Mas tinha. Loucura. Então, essas coisas foram me chamando a atenção. Por exemplo, depois ele foi comprando um carrinho simples, mas o carro era sempre o quê? Bem cuidado. Então, tudo do Rafa era com muita excelência. E aí eu ficava assim, muito orgulhosa dele, porque ele, às vezes, trabalhava o dia inteiro carregando caixa. Quando eu conheci ele ainda trabalhava no mercado, né, descarregando, depois virou empilhador. E ele não se hesitava um dia de ir lá em casa, ele não afrouxava, ele chegava lá em casa e parecia que tinha acabado de acordar. E eu falava assim, cara, esse cara descarregou o dia inteiro, chegou em casa às 11 horas, e o cara estava com energia, com aquela vontade de vencer. Às vezes ele chegava lá em casa às 10 e ele ia estudar para a polícia até a hora que dava. E na época eu ainda fazia eu ia fazendo e ele ia estudando para a polícia. Então essa garra do Rafa sempre me chamou muita atenção. Então eu sempre me senti muito segura do lado dele. Mesmo ele com toda a loucura dele, eu falava assim, cara, um dia esse cara vai E dar qual que é a certo. sensação? Depois vocês ficaram muito ricos, multimilionários. Qual que é a sensação de viver essa vida aí? É doido que eu vou dizer, Pablo, mas nada mudou lá em casa, assim, no sentido de nosso coração, sabe? O que mudou é que esses dias mesmo, a gente estava conversando sobre isso, né, amor? Que é massa, não porque nós somos abençoados por tudo que Deus fez, mas porque hoje nós podemos ser sombra. Então, antes a gente era aquelas pessoas que estavam buscando fruto. A gente queria para nós, a gente queria buscar para a gente prosperar, para a gente romper, pensando nos nossos sonhos, nos nossos projetos, e tudo bem, todo mundo tem isso. Só que o que virou a chave na nossa vida foi quando a gente começou a tirar o olhar do nosso próprio umbigo, começar a olhar o quanto a gente podia transformar outras pessoas. Então, hoje, tudo que Deus tem feito, a gente sempre olha e fala assim, meu bem, olha o quanto agora a gente pode somar na vida das pessoas. Olha o quanto a gente pode ajudar, quantas famílias nós ajudamos hoje, quantas pessoas nós servimos hoje. Então, isso é o que mais
atrai o nosso coração hoje, não só porque a gente pode proporcionar coisas maravilhosas para o nosso filho, para nós também, mas é o quanto a gente pode fornecer para outras pessoas e ser inspiração também. Ô, Rafa, você com esse tanto de bloqueio que você tinha, como é que você é mentor hoje de um monte de empresário? Qual que é a lógica disso? Então, é muito doido, né, Pablo? Igual eu falei aqui, que eu escondia muito a minha história. E hoje eu vejo que a maioria das pessoas tem um problema que eu tive lá atrás, só que não sabe lidar com aquilo, sabe? Ver como eu olhava na época. Um olhar assim de, aquilo veio para me parar, para me derrotar. E hoje eu entendi que é muito ao contrário disso. Todas essas coisas é para nos fazer forte. Eu acredito que é até um cuidado de Deus, para que a gente fique forte e que a gente consiga ajudar outras pessoas. Esse dia eu estava falando, né, que todos nós aqui, eu acredito que não é o Pablo, não é o Rafa, não é a Isa, é uma nação que existe através de nós. E é tão doido que quando nós nos levantamos em quem nós somos, a gente consegue atrair uma multidão, e a multidão que vai parar para nos ouvir. Através de quê? Da gente ser vulnerável e contar tudo aquilo que nós passamos, vivemos, todas as nossas dores, os nossos fracassos, as derrotas. Então a gente atrai esse povo quer saber como que você resolveu essas coisas. E é tão legal que hoje, né, a gente vê pessoas indo lá comprando um monte de seguidor. Então, às vezes, a pessoa está comprando um estrangeiro que não tem nada a ver, não faz parte daquela nação ali, não faz parte daquele movimento, né? E aí não dá audiência, não escuta, porque não é o povo certo ali. E o povo certo é quando nós nos tornamos vulneráveis, falamos de todas as dores, tudo que aconteceu na nossa vida e como a gente resolveu isso para ajudar as pessoas. A vulnerabilidade, ela é um selo de autenticidade. E quem está duro, quando vê alguém vulnerável, essa pessoa quebrando o coração. Verdade. Ser vulnerável é um negócio absurdo, cara. Doido. Tem gente que não entende, assim, tem medo de falar, mas você que está assistindo, você não tem que ter medo de falar. A história é sua. Você já não vive ela mais daquele jeito, talvez errado que seja, na hora que você se posiciona, você se liberta. É a última etapa da cura, é quando você é vulnerável com aquilo que você caía. E aí, para quem não entende, quando você consegue resolver isso na sua vida, acontece um milagre. Você resolve dentro de você, você vira um farol de noite, e gente que precisa de ajuda te vê e fala, cara, se é assim com você, eu quero mudar, você vai ter que ser um caminho para mim. Aí a pessoa conecta com você. Verdade. O que foi a coisa mais impressionante ali que você aprendeu com o Nésio? Com o Nésio? Pablo, o Conésio, eu aprendi várias coisas, mas é um troço que parece que é meio do céu, sabe? Uma conexão ali mesmo no coração. Igual você, o Nésio e eu acho que a gente tem algo assim no coração mesmo, que é algo diferente, sei lá. Eu acho que essa é uma energia assim muito doida. Eu lembro direto, sabe de quê? A gente voltando da pescaria de jato. E aí sempre quando alguém está voando comigo, eu solto aquela coisinha no cérebro da pessoa, né? E eu te falei algo assim, a sua sensação, o jeito que a sua esposa ficou olhando, tipo, não, ele não está falando isso. O jeito que você mudou daquele momento para cá foi muito doido. Para quem está curioso, eu estava falando para ele sobre nobreza. Você imagina, com um pouco da história que ele contou aqui, não tem chance dessa pessoa atingir nível de nobreza. Mas eu expliquei o que era a parada dele, o jeito de olhar, o jeito de se postar. E eu lembro da reação do seu cérebro sendo detectado. Eu acho aquilo muito massa. Na hora que aconteceu ali, aquela conversa dentro do voo, o que você estava pensando na hora que eu estava falando? Então, porque só depois que eu entendi. Pode ver que eu até rebati. Eu falei, não é possível, eu sou o cara. Mas era realmente o que parecia, né? E eu fiquei com a cabeça louca. Eu falei, não, então tem que mudar esse negócio. Depois a gente até conversou, né, meu bem? Aí você falou, não, o Pablo tem razão, é isso mesmo, que parece, não sei o quê e tal. Vamos falar a verdade, eu pensei assim, Senhor, obrigada, Senhor. Porque só as esposas sabem a dor de quando você fala, alguém vem e fala, a pessoa fala, não, mas olha, mudou minha vida. Eu pensei, poxa, eu estou há anos falando isso. Verdade. Isso é tão natural, a gente não ouve o cônjuge, né? Mas é alguém que a gente reconhece como autoridade de alguma coisa, a pessoa fala, aí você fala, não, agora eu vou fazer. Felizes são aqueles que, se não conseguir falar, pelo menos consegue cercar de alguém que vai falar alguma coisa, que vai resolver, né? E sabe o que isso é muito poderoso? Se todas as mulheres entendessem o quanto isso é poderoso, porque às vezes
Hoje muitos casais brigam por causa disso. Porque, nossa, eu tô falando, eu poderia ter questionado isso e eu não disse. Foi só algo que, né, falei ali comigo mesma. Só que às vezes, em vez delas levarem o marido para estarem dentro de ecossistema, junto com os caras que vão explodir a cabeça dele, elas às vezes implicam, ou às vezes colocam limitações. E eu sempre impulsionei o Rafa, deixa em tudo, vai em tudo. Quantas vezes, a maioria dos eventos que o Rafa fez na época, a gente não tinha condição, ele vinha porque não tinha como pagar para os dois, e eu ficava e eu estudava o material que ele levava. Só que ele ainda falava pouco. Então, ele queria resumir o que ele tinha vivido. Eu falava, não, meu filho, fale em detalhes, porque eu preciso viver o que você viveu. Então, eu vejo que essa transformação do Rafa tem muito também a ver com o ambiente. Estar com pessoas certas. Eu vejo quanto você, o Nésio, o Tiago, né, tantas pessoas que ele se rodeou ali, somaram para a nossa vida. Eu falo minha vida porque ele chega em casa, ele transborda em mim, então eu trago os aprendizados para mim. Eu já falo, bem, se caiu essa ficha para você, isso não tem a ver comigo também não, eu já vê que tem uma coisa de errada aqui. Então a gente está sempre, o tempo inteiro em casa, a gente está amolando o machado nós dois, sabe? Verdade. O Rafa, dos nossos sócios do ecossistema, olhando para a probabilidade, ele é o menos provável a chegar onde ele chegou. Olha que engraçado. Ele está na ponta dos improváveis lá atrás e é o que está na ponta dos mais ricos de todos. Olha que doideira. Improbabilidade é a maior e está na outra ponta da dianteira dando resultado. Quer aprender o tempo inteiro, quer desafio o tempo inteiro, quer se envolver o tempo inteiro. Esses dias eu acordei lá, foi engraçado, ele ligando, eu vou comprar essa casa aí de frente da sua. Eu, não, Rafa, não precisa mexer com isso não. Faz o seguinte, faz tal coisa. Ele, não, eu quero comprar essa casa aí de frente da sua, não sei o quê. Eu, você está doido, mano, casa de 20 milhões, aonde? Vai pegar esse dinheiro. Aí eu nunca vou esquecer da sua fala. Falei, cara, você está normal? Pega 20 milhões, aplica em tal lugar, faz isso com dinheiro, lembra que eu te falei? Aí ele falou, não, eu quero minha família perto da sua. Eu quero estar aí, a gente já está perto. Só que ele falou, não, eu quero essa casa, para a gente estar aí, meus filhos com os seus, esposa com esposa. Aí eu fiquei pensando, cara, o cara não está entendendo, eu estou falando que o dinheiro não compensa. E o cara está falando, o dinheiro compensa. Porque isso vai fazer com que eu cresça ainda mais, isso vai mudar a minha mente ainda mais, vai ser um problema para mim. O que é a parada que eu acredito que todo mundo está assistindo possa pegar? Tá? Apesar, às vezes, você não gostar de mim, ou não tiver gostado deles, goste de você. Você pode ser uma pessoa que aprende com todo mundo. Você pode ser humilde para falar, cara, se o Rafa é o último cara, vou falar com carinho, Pode falar. matematicamente, você é o último da lista de chance de conseguir alguma coisa. Só que eu fui vendo seu coração todas as vezes que eu encontrei com você. Eu lembro de um caos que nós passamos numa obra. Lembra do carro caminhão-pipa? Aquele caos. E eu olhei para você, cara, eu senti tanto amor, porque ao invés de eu brigar com você, você chegou em mim e falou... Ele estava lá numa treta, lá no meio da obra minha. Aí ele olhou para mim e falou, me ensina. Como que você fica tão tranquilo no meio do caos desse jeito? Aí eu virei para ele e falei assim, é no caos que eu fico tranquilo. Quando está normal, você nunca vai me achar tranquilo. Mas quando está no caos, é a única hora que você vai me ver desse jeito aqui, ó. Eu fico sereno quando o caos está instaurado. Tanto é que na hora que você vai assistir eu debatendo com os outros, o que todo mundo chama de caos é onde eu estou tranquilo, que eu vejo que está todo mundo apavorado. E ali, cara, eu amei tanto o seu coração, que você falou assim, cheguei no meu limite aqui. Foi para... E o caos instaurado, nem vou entrar no mérito. E o senhor olhando para mim assim, como você consegue ficar assim? Eu falo, cara, a vida é... Eu não sou passageiro na vida, eu sou governante na vida. Então, o caos, ele precisa ser administrado. Deixa comigo, deixa que eu resolvo. Foi loucura. E ali eu vi o tanto que de verdade você é humilde, porque a maioria das pessoas tinha espanado ali. A maioria das pessoas teriam se quebrado ali, né? Vou abrir para o auditório fazer pergunta para o Rafa. Entrega o microfone lá, ó, o time. Enquanto isso, Rafa, você faz pergunta para mim, vai lá. Fazer pergunta. Primeiro, antes de você fazer a pergunta, quero te agradecer porque você me deu um violão, me obrigando a estudar. Eu não tinha uns moral de pegar um teclado e tocar, mas o dia que eu fui na casa do Rafa e vi que o Rafa, sendo improvável, estava tocando um teclado com 4 aulas, eu falei, eu vou tocar o teclado.
E aí eu comecei a tocar com 24 minutos. Eita. Falei, não, ó, código poderoso. Não é desvalorizando meu amigo e meu sócio, não. Seguinte, quando você vê um cara que tem menos probabilidade que você de fazer uma coisa, e ele vai lá e faz, seu cérebro fala para você assim, agora você vai de qualquer jeito. Foi isso Verdade. que aconteceu. E agora eu estou na aula de canto também. Eita. Aí sim, eu também. Você está também? Claro. É, ó, o que eu ponho você. Não, o que eu fiquei mais impressionado dele, você não sabe o que foi. É de ver ele tocando e cantando. Eu falei, isso não vai dar certo. Pensa no Shrek, o ogro, pegando o teclado, tocando e cantando. Tá desafinado, mas tá tocando. Não tá cantando. Eu falei, mano, eu vou embora agora, eu vou fazer esse treino. No outro dia eu comecei. Vai lá, agora você faz a pergunta. Então, o que eu faço para ir para um próximo nível? O que você faz para ir para o próximo nível? Fazer aquilo que a sua barriga gela. Aquilo que te dá aquele temorzão na barriga, assim, ó, que você fala... se matricular numa prova que aumenta ou sua força, ou sua resistência, ou sua resiliência, ou a sua antifragilidade, ou a sua nobreza. Força eu já falei, né? Essas características, ou sua velocidade, ou sua ousadia, provas que fazem essas 7 coisas que eu falei, soltar o tampão na sua cabeça. Você já tem feito muita coisa, mas pegar algo que gela a sua barriga e colocar em ação... pode mudar Nadar, tudo. por exemplo. Então, entrar numa prova que vai fazer isso é porque as pessoas não entendem. O cérebro, ele não precisa virar Ironman, ele precisa do processo de ser Ironman. Não é sobre a prova, porque a prova é a parte mais boba de todas. Quem treina não faz prova, só vai lá e faz o que sabe fazer. Eu acho muito impressionante quando a pessoa fala, amanhã é a prova. Que prova? A pessoa, eu lembro, você sabe o que eu piro no C, cara? Aí vem um treino na minha cabeça agora, um sábado cedinho no interior aqui de São Paulo, você chegando, indo para uma prova de triatlo. Foi. E você encostou em mim e falou, eu tô aqui assim, pela fé, porque eu não sei nadar não, hein? Você nadou naquele dia? Nadei. Quase morri. Eu pensei em pedir aquele barquinho umas 50 vezes. É o que eu estou falando para vocês. Esse é o problema de quem não vai parar de crescer na vida. Eu nunca esqueço dele chegando lá. Eu lá com a minha roupa da NASA, de mergulho, de não sei o quê, olhando para o Rafa, ele, como é que nada? Filha, mas a prova é agora. Ele falou, cara, eu não sei nadar. Aí eu dei uma aula para ele teórica e ele entrou na água e ele não está falando, quase 50 vezes pedindo ali para o barco pegar ele. Mas conseguiu sair, né? Consegui. Você saiu tontinho da água, né? Saí, achei que não, parecia que eu tinha corrido 1000 km. Não, E onde estava a esposa nessa hora? Orando. Porque nessa hora só resta orar. Você estava lá também, né? Não, nem fui. Falei, eu nem vou para ele ficar mais tranquilo. Não, o que eu conheço de doido que vai destravar. Cara, você acredita que você está a 2 horas de distância de aprender a nadar? 2. Mas estou falando nadar de verdade. Nadar é uma situação de 2 horas de correção progressiva só. E tem gente aqui, quer ver? Na plateia, quantos não sabem nadar? Levanta a mão. Nós estamos no Titanic afundando, e agora? Morre todo mundo. Vai morrer na hora, irmão, por causa de bobeira. Na verdade, você sabe nadar, você só não tem a experiência. Saber já está aí dentro, porque não vai inventar, isso não é uma invenção do seu cérebro, já sabe fazer. Só que ele não foi destravado, não foi ativado. Lá dentro já tem todo o conhecimento de nada. Tanto é que o cara morre, ele fica boiando, o vivo afoga. Olha que loucura. Verdade. O cara está aqui, o cara morre e fica boiando na água, né? Mas ele vivo não. Ai, meu Deus! Ele afoga vivo. Abre aí o microfone para a galera fazer a pergunta. Rapidinho, Pablo. Fala. Aquele dia você me deu um conselho lá no avião. Hoje, qual conselho você me daria? Qual Que você acha que eu preciso mudar, melhorar? Eu vou falar só no seu ouvido. Eu posso falar só uma parte do que eu falei. É porque se eu falar para ele, outros vão querer pegar o mesmo conselho e vai atrapalhar minha vida, entendeu? Você entendeu por que eu falei no ouvido agora ou não? Porque o conselho que eu te dou, a galera vai ouvir e vai falar, vou fazer a mesma coisa, aí me atrapalha. Entendi.
tá? Mas a parte que eu posso falar em público acho que você tem que investir mais em branding. Você tem que investir porque você é um cara despreocupado com isso. Verdade. E às vezes até os anjos ficam assim, cara, mas se não tiver brand, não dá para levar a mensagem para os outros. Eu acho que você tem que investir mais nisso. Boa. Em posição. Lembra aquele dia que você foi na garagem comprar aquela Porsche na minha casa? Ali é sempre aquele desafio. Eu lembro da sua cara. Você te faça, mano, o que eu estou fazendo? Todos que subiram ali e compraram carro para mudar, alguma coisa aconteceu com a pessoa que ela sai de lá revoltada. E aquele dia eu não podia ter comprado aquele carro. Você acha que eu não sei? Primeiro, você acha que eu vou vender um carro parcelado para alguém que não vai pagar? Você acha? Olha para mim. Isso nunca aconteceu. Então, eu vendo para alguém que tem capacidade geradora de riqueza. Se tem um dinheiro ou não, não tem problema. Eu sei que quando a pessoa sair de casa com aquele carro, com obrigação... Eu lembro quando o Né saiu com aquela Porsche de 1 milhão. Só doido. Quando ele saiu com aquela Porsche... Mas você sabe o que fez eu levar aquele carro, pai? Ficar com ele? Aquela palavra que você liberou para mim lá no Auditório 1, no dia que eu fiz aquela doação. Você falou assim, Porsche vai ser brinquedo. Eu falei, se eu acredito nessa palavra, e o Pablo fez essa oferta para mim, então não faz sentido eu não pegar. E foi por conta dessa palavra. E eu vou te falar, uma das maiores coisas que eu tenho, com todo sócio meu, é a vontade que eu tenho de fazer o cara fazer o que ele não dá conta de fazer, me deixa encantado. Porque eu sei que o cara vai sair de lá pegando fogo. Ele é obrigado a prosperar, entende? Infelizes são aqueles que eu nunca fiz um desafio. Esse fica tudo estacionado no caminho. É uma loucura. Vai lá, paguei ela antes do tempo. Pagou, bate aqui. Você é brabo. Nem precisava. Vai lá, mete a pergunta. Isso mostra que você realmente é um cara brabo. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu queria perguntar para você como você lidou com as críticas. Boa. Como que eu lidei com as críticas? Eu nunca me importei muito com isso, né, mano? A verdade é que eu acho que esse negócio de lidar com as críticas... O que eu e Isa, né, penso? A gente foi bem, a gente apoiou bastante, viu? Porque não tem como. Se você está crescendo, você vai apanhar. Você começa a entrar em evidência, você vai apanhar, porque isso revela a estagnação das pessoas. Então, geralmente, quem está falando, se você traz para você não tem que trazer para você, porque é algo sobre ela. E aí, sempre que a gente recebe uma crítica, a gente sempre traz para a nossa vida, né? Eu falo, bem, ó, isso daqui é um ponto que nós precisamos ajudar as pessoas, porque ela está falando sobre ela. Só que se você traz para você, isso mostra que você ainda precisa resolver algo dentro de você. Então, tem muito a ver com a identidade, tem muito a ver com que você entende o que você carrega. Então, quando a gente tem essa clareza, uma mente clara do que você carrega... Mas foi sempre assim, ô Rafa? Você nunca importou com crítica? O Rafa sempre foi mais... Eu já me importei mais. Eu tinha vergonha de me expor dessas coisas assim. É quando Agora o crítica, povo te criticar, te xingar? Não, porque quando eu comecei a dar uma prosperada, eles falaram que eu estava vendendo droga. Uma vez falaram que eu estava lavando dinheiro da igreja. Pastor, coitado, tá pior que eu. Pastor tá pior que eu. Então é cada conversa aí. A gente apoiou muito. Aí depois ainda conheci o Pablo, ainda que não está nem para nada. Eu falei, agora que não tem jeito mesmo. Então, agora, acho que a crítica vai acontecer, não tem jeito. E depois que você amadurece também, a crítica de quem é de baixo não muda nada. E é por isso que o Pablo fala uma coisa e é verdade. Por isso que a gente tem que ser emocionalmente forte. Então, às vezes a gente quer buscar prosperar, mas você não está preparado para apanhar e está querendo prosperar. Não vai dar, a conta não fecha. Então, se você fala que quer prosperar, você tem que aprender a aguentar a pressão, tem que lidar com a crítica, você vai ouvir coisas que você não quer ouvir, aí sim você vai estar pronto para prosperar. E vocês têm um mestre aqui, ó. O Pablo é o... Na moral, Pablo, você é brabo para aguentar porrada, mano. Eu vi você naquele rolê lá. No rolê dos 30 lá? Aquilo lá foi só diversão. Na política, em tudo, cara. É surreal. Tá nem aí para nada, rasga. Rafa, você que é o mais improvável e está na cabeceira dos que mais tem resultado. O que você tem para falar para todo mundo que não acredita em si próprio, mas que pode começar a acreditar porque você é uma testemunha. Você, a Isa, a família de vocês é uma testemunha. O que você tem a dizer? Fala para aquela câmera lá. Então, você que está assistindo aqui, eu tenho a dizer que não existe desculpa. Eu acho que você tem que sair desse lugar de vítima e se tornar um protagonista. Porque eu passei aqui, eu falei com vocês, passei por fome, perdi irmão, fui abusado da infância para a pessoa que era para estar cuidando de mim, fui aprender a ler com 24 anos de idade, então eu tinha todas as desculpas para continuar no lugar de fracasso. Você aprendeu a ler com 24? 24 anos. Então eu tinha todas as desculpas para estar vivendo na mão do Satanás.
E ele veio para matar, roubar e destruir. Então eu decidi nunca mais compartilhar com isso. Tudo aquilo que me leva para esses 3 lugares, eu estou fora, eu não aceito e faço tudo aquilo que o Senhor falar no meu coração, me chamar, por mais que eu perda tudo, não estou nem aí para nada. O que eu estou é não sair debaixo da graça do Senhor, do caminho do Senhor e ser obediente e obediente de verdade. Porque tem pessoas que acham que são obedientes quando aquilo favorece ela em algo. Agora, quando você tem que abrir mão, deixar alguma coisa, aí eu quero ver se você é obediente. Então, obedeça, entrega a sua vida para o Senhor, não abra mão disso de forma nenhuma, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar, se preocupa com o que o Deus vivo está pensando a seu respeito. Somente isso. E não desistir. Uma salva de... Pode falar. Pode falar. Tem um texto na Bíblia que eu sou grudado, assim, agarrado nele, que é: continua fazendo bem, que no tempo próprio você colherá os bons frutos. Mas aquele que não desistir, não desanimar. E esse texto é tão legal que, quando fala para a gente continuar fazendo bem, independentemente do que as pessoas fazem com a gente, é você ser quem o Senhor te chamou, independente das situações e com o retorno que você tem das pessoas. Porque tem um monte de gente, Pablo, que fica o tempo todo buscando recompensa no homem. E a maior recompensa, ela vem do céu. E o Senhor usa as pessoas que Ele quer para poder te abençoar, te honrar. Então, eu acredito muito nisso. Minha vida é completamente hoje entregue ao Senhor. Hoje eu não me preocupo com se vai ter dinheiro, se não vai ter, se pessoas estão me caluniando, estão me defamando. Eu testifico isso, que o dia que você comprou ali com muito esforço uma Porsche de R$1 milhão, eu vi você dando ela de oferta no leilão. Eu vi, mas me chamou mais atenção do que o Porsche foi você trazer um triturador um processador de alimento da cozinha. Que ele falou: cara, eu tô all-in, eu quero ajudar. Foi ali que eu olhei e falei: esse cara, ou ele é muito doido, ou ele é doido. Eu descobri que ele era doido, muito doido. Mais uma vez, a salva de palmas para Rafa e para Isa, tamo junto. Obrigado, só bravo. Obrigado. Obrigado. Pa, 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 pa.